Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao VBMcast. Eu sou o Rodrigo de Paula, sou CEO da VBMC Consultores. Esse VBMcast é um podcast desenvolvido pela VBMC. A VBMC é uma empresa de consultoria de gestão há mais de 42 anos no mercado. E nosso enfoque aqui é sempre discutir com empresários, com líderes, gestores, sobre gestão do dia a dia de empresas, principalmente de médio porte, daquelas empresas que estão na jornada de profissionalização, e que tem alguns tópicos importantes aí sobre gestão para a gente discutir. Então, indo já direto ao ponto, hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, bem delicado nas empresas, que é a sucessão familiar empresarial. É um tema bem difícil e decisivo para a continuidade dos negócios. E aí a gente tem a honra hoje de receber o Roberto dos Santos Silva, fundador do Grupo Valorize de Reciclagem, e o Lucas Queiroga Silva, seu filho, que está no meio de um processo de sucessão. E agora, com mais intensidade, o Lucas está entrando, está mergulhando na operação da empresa. Então, esse processo ele já vem já de algum tempo, a gente vai falar sobre isso. Então, desde já, Roberto, Lucas, sejam muito bem-vindos ao VBMcast. Muito obrigado por ter aceitado aí nosso convite. É um prazer tê-los aí conosco. E aqui do meu lado tem o meu sócio, Antônio Arice, CTO da VBMC, que vai sempre nos ajudando aí nessa mediar esse bate-papo aí com o Lucas e com o Roberto. Boa tarde, tudo bem, Rodrigo? Prazer aí participar desse podcast aí com vocês, entendeu? Não? E o prazer ter vocês sempre na parceria, na consultoria aí, que já está bastante anos com a gente aí, vai continuar pro resto da vida, né? Que a gente contratamos a BBNC aí para ficar um ano, né? Acho que é 8 meses o projeto e já estamos mais de 6 anos aí juntos aí, trabalhando nessa união e tomara que continue para sempre aqui organizando a nossa empresa. Muito bom. Então, para a gente ir direto ao ponto, eu queria fazer algumas perguntas sobre já o tema de sucessão, começando por você, Roberto. Qual o momento que caiu a ficha, né? Que você percebeu lá atrás que era o momento de começar a preparar o Lucas para esse futuro, para ele assumir mais responsabilidades na empresa, tal? Foi por causa da sua idade, por causa do cansaço, ou por algum susto? Como que foi esse negócio de cair? Como que caiu a ficha? Para mim caiu a ficha quando ele sempre estudava numa escola particular, uma escola bem difícil, né? Onde eles estudavam bastante. O Lucas jogava bola e estudava. Depois ele teve que só estudar mais e parar um pouco de fazer as atividades, que a escola era muito puxada, né? Eu até falava para a mãe dele, pô, mas é muito puxada essa escola, não sei o quê, não sei o quê. Falou, não, não, você não vai ficar, ele tem potencial, vamos estudar. E ele, pô, pai, não sei o quê. E aí eu cheguei num ponto que acho que ele estava no primeiro colegial. Falei, ô filho, vamos lá, você vai querer trabalhar com o pai? Pô, pai, eu vou querer sim, eu gosto. Eu pegava ele sempre nas férias, né? Desde criancinha, sempre nas férias ele vinha comigo. Ficava, tipo, uns 3, 4 dias nas férias, passava aqui o dia comigo, trabalhando, carimbando o papel, escolhendo o papel lá na esteira, tira o plástico do papel, vai no escritório, carimba lá as notas que tem que carimbar, sempre fazendo, introduzindo ele nisso daí, né? Que nem eu faço Legal. com a Laís também, com a minha filha, né? E com o Lucas eu fiz isso daí. Aí quando chegou no colegial, que eu vi que a escola dele tava puxada demais, aí eu cheguei para ele e falei, ô filhão, e aí? Você vai querer trabalhar com o pai? Vou. Então eu vou te dar dois caminhos aqui. Primeiro caminho, ou você vai estudar à noite aí em qualquer colegial, depois fazer qualquer faculdade aí da vida, entendeu? Não? Uma faculdade fraca à noite e vem trabalhar com o pai de dia, mas aí você já vai começar aqui escolhendo papel, dirigir empilhadeira, trabalhar no picador, dirigir caminhão, pegar na base mesmo, entendeu? Não? Ou você vai estudar nessa escola para fazer uma faculdade das melhores e vir com inteligência, com inovação para a gente melhorar o futuro da empresa, né? A sua escolha é agora. Ou você quer estudar e vir com melhorias, ou você não quer estudar e quer vir para a parte do trampo, para a base, né? Aí falou, não, pai, eu vou estudar e vou vir com as melhorias. E foi o que aconteceu. Aí ele estudou, no terceiro colegial mesmo, com 17 anos, ele prestou 4 faculdades, entrou nas 4. Depois teve que escolher qual faculdade que ia fazer. A gente decidiu junto com ele para ele fazer INSPER, aí fez INSPER e com 21 anos se formou. Aí ele se formou, aí eu preferi que ele trabalhasse uns 6 meses fora, né, para saber ter patrão, bater cartão, ter horário, ter essas coisas aí. Aí já trouxe ele para dentro da empresa. Aí começou esse ano com a gente aí, indo bem, tá meio perdido no começo, mas já tá pegando o espaço dele, tá sendo assessorado aí pela consultoria. A consultoria tá ajudando bastante, a BMC, né? O pessoal tá ajudando bastante nesse engajamento aí. E aí estamos aí nessa luta aí para pôr ele eu dar uma descansada, né, meu? Tiozão tá Legal. cansado já, velho.
E você, Lucas, quando seu pai falou com você pela primeira vez sobre essa questão de sucessão, tal, o que que passou na sua cabeça? Como que foi? Deu empolgação, deu medo, pressão? Como que foi essa sensação? Cara, então, acho que como o Roberto falou, foi um processo bem natural, né? Então, pelo fato da gente estar sempre muito presente na empresa desde criança, então, o que ele falou, tanto nesse período de férias, quando também tinha as festas comemorativas, festas beneficentes que a gente fazia, a gente sempre estava muito presente. Então, eu sempre tive muito presente do nicho aqui, então, sempre conheci muito pessoal, eu estava por dentro, mas querendo ou não, quando teve essa conversa, acaba sendo um baque que você tem que tomar uma decisão difícil quando você é muito novo. Mas como foi um processo muito natural, teve muita É, empolgação e, obviamente, muito receio. Até hoje tem. Mas é. olhando assim da história para trás, acho que foi uma decisão tomada de maneira correta e espero colher os frutos assim ao longo do tempo. Ô, Lucas, mesmo com essa decisão tomada, quando foi para a faculdade aí, que todo mundo quer trabalhar naquela empresa tal, e nunca bateu uma vontade de não ir para o caminho, ou tentar alguma coisa diferente, eu sempre já estava a cabeça, já estava focado em ir para isso mesmo. Cara, assim, eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu queria trabalhar com o Roberto, assim. Essa Né? questão de eu trabalhar um pouco em essas outras empresas até passou um pouco na minha mente, mas seria mais para adquirir experiência. Então, eu vi que muita gente que tinha empresa familiar também preferiu seguir nesse nicho e acho que vai Uhum, seguir. Então, a pessoa vai trabalhar 5 a 10 anos fora e depois vai para a empresa. Só uhum, que eu e o Roberto, a gente preferiu tomar essa decisão em conjunto, principalmente pelo ramo, que é um ramo que é muito específico, então. Você vê que, apesar de você adquirir experiência em outros setores, em outras empresas multinacionais, querendo ou não, o ramo de reciclagem vai ser um ramo muito homogêneo, então só quem é da reciclagem vai entender. Então a gente por isso preferiu de eu acabar tendo uma experiência prévia fora, por pouco tempo, mas depois ir para o ramo, porque acho que esse ramo é na prática. Então, quanto mais você aprender sobre reciclagem, sobre os tipos de papel, plástico, enfim, acho que mais benéfico é. Então, por isso que a gente decidiu tomar essa decisão. O que a gente vê na prática é que tem muitos empresários que acabam empurrando com a barriga, né? Um dia a gente vê, um dia a gente vê, um dia a gente vê. E vocês já tiveram essa iniciativa de logo cedo, bem antes da formação acadêmica, já ter essa tomada de decisão. O Lucas já está bem seguro do que ele queria, né? Isso acho que é um ponto principal. Teve algum processo mais difícil, Roberto, em casa? Falar sobre futuro, falar sobre dinheiro, falar, enfim, teve alguma fase, alguma parte chata nesse comecinho lá atrás? Não, nunca teve, né? Porque o que acontece? Eu nunca passei pro Lucas o que acontecia na empresa, né? Hum. Assim, quem sabe é só minha esposa mesmo. Então, enquanto ele não tivesse amadurecido, não tivesse aqui dentro também, eu nunca passei quanto que era faturamento, quanto que era resultado, quanto que era isso. Eu só falava que é um negócio bom, que é um negócio de futuro, que é um negócio que é dele, que ele vai cuidar do que é dele, que, compramos mais um caminhão, compramos mais um terreno, é isso, aquilo, isso aí eu passar, mas nunca passei quanto que deu de resultado. Sempre passei, mas passei sempre valor bem mais baixo, entendeu? Sim, Pra ele nunca se empolgar. E mesmo assim ele quis vir. Aí depois que ele entrou aqui pra dentro, ele tá vendo todas as coisas que tá acontecendo, todos os problemas, cada dia aprendendo mais, né? sim, Mas nunca foi passado a realidade. Só foi passado a realidade de tudo depois que ele fez 21 anos. E caiu aqui pra dentro. legal. Tem alguns problemas, Roberto, que eu vou falar para você que normalmente a gente vê nas empresas que a gente acompanha e dá suporte para alguns processos de sucessão. E tem alguns deles que eu gostaria de citar aqui, até para quem está nos ouvindo, que acho que é importante. Às vezes o pai não consegue soltar o filho, não consegue assumir de verdade. Eu queria que você pensasse no que eu estou falando para ver se você acha que tem alguma questão que eu estou falando que pode virar um problema se não tratar na Valorize, né? O pai não consegue soltar e o filho não consegue assumir de verdade. O filho entra e o time fica sem saber quem manda. Cada um fala uma coisa e a empresa fica meio confusa. Às vezes a família mistura assuntos da empresa com assuntos de casa. Ou falta regra clara sobre remuneração, retirada, função, cobrança. Dessas situações que eu mencionei, tem alguma que você acredita que pode ser perigoso, que tem que tratar, ficar atento? Então, eu acho que não, porque sempre foi bem claro, né? Pra gente, tudo o que quando ele começou a trabalhar. E a gente já vem estruturado lá de trás e tem vocês, o pessoal da consultoria, que é o mais importante, que está tratando isso desde a base, né? Então, o mais importante é você tratar da base, porque isso aí acontece que as pessoas querem fazer tudo sozinha, achando que, não, vai ser desse jeito, vai ser daquele jeito, vai ser daquele jeito, sem ter ninguém para apoiar com experiência, que é o caso que é vocês da consultoria que está tratando isso daí e querer fazer sozinho.
aí esquece da operação da empresa e começa a virar um inferno, né, meu? Ah, porque isso, ah, porque aquilo, ah, porque isso, porque aquilo. Então a gente não teve muitos problemas, porque o Lucas já entrou numa fábrica de plástico, é uma empresa nova que a gente começou aí. Então eu já coloquei ele lá dentro e estamos soltando ele devagarzinho lá. E ele, como sempre, andou comigo e sabe que o lema da empresa aqui primeiro é humildade, é tratar os colaboradores bem, esse é o principal lema da nossa empresa. E ele já veio com essa base, entendeu? Da humildade, de tratar as pessoas bem, de respeitar o próximo, de ser autoritário na hora que tem que ser. Então ele está aprendendo, está entendendo, está enxergando para depois falar e está sendo assessorado, né, meu? A gente está bem assessorado por vocês aí. E você, Lucas? O Lucas está entrando agora com mais força na operação, acabou de se formar, é o primeiro ano aí que ele está com mais intensidade, está mergulhado aí na operação. O que que você tem sentido aí de mais dificuldade? Coisas como ser visto como filho do dono, dificuldade em entender o negócio realmente por dentro, lidar com cobrança, que agora as cobranças já começam a aparecer, né? Ganhar respeito do time. O que que você tem percebido aí de dificuldade nesse início? Cara, acho que esses dois pontos que você falou são bem importantes. Então, primeiro desse de você conhecer o business e o negócio em si, né? Principalmente, acho que faculdade, com inúmeros cursos que todo mundo pode fazer, que as pessoas podem fazer, deu uma boa base, uma base geral. Então, uma base contábil, uma base de direito, uma base administrativa, mas realmente você vai entender o negócio em si, principalmente o nosso ramo, que é a indústria, na prática. Então, você entender o tipo de material, o tipo de maquinário, por que está quebrando, por que não está. E é o que o Roberto estava falando, é um processo de adaptação, né? Então, você ficar um mês, 2 meses entendendo todo o processo, como que funciona, por que quebrou, por que que não quebrou, por que não produziu. É o que eu estou aprendendo ainda, mas acho que esse primeiro momento, esse primeiro baque de você primeiro entender tudo do negócio. Então, é um ponto importante de entendimento. E junto com isso, eu acho também o que você falou, que querendo ou não tem uma certa relação, correlacionam, né? A minha imagem com a do Roberto, por exemplo, querendo ou não, é algo que vai ser relacionado e não tem por onde fugir, mas é algo que o próprio Beto disse, você tem que ir ganhando respeito aos poucos, então mostrar que apesar de você ter relação, são duas pessoas diferentes, que você tá ali não é porque só porque você é filho dele, ou tem algum grau de parentesco, que você realmente merece, porque você estudou, porque você tá lá para ajudar, não tá lá para separar ninguém, e acho que junto com tudo isso é o problema de, acho que todas as empresas que a gente vê assim, é gestão de pessoas, cara, então é você conseguir fazer com que todo o completo, toda a grade de colaboradores corra junto com você e chegue no objetivo final, que é bater a meta e que a empresa tenha lucro. Então, acho que se eu fosse elencar assim, os principais problemas seriam esses. Eu tenho só um ponto aqui, acrescentar nos 5 pontos que o Rodrigo falou, que é o seguinte, porque a gente passou por muitas empresas com sucessão, e até um ponto para o Lucas, assim, nunca tem orgulho de perguntar, pedir ajuda o sucessor para o sucedido, porque ele não chegou lá à toa. Ele às vezes começou do nada, e chegou naquele nível, porque ele conhece do negócio, ele tem as expertises, tem o conhecimento, e nem sempre, às vezes, o que a gente, como você disse na faculdade, é o que tem que ser, né? Isso é muito importante, ouvir, sempre. Nem que seja uma conversa informal para assim, ó, Roberto, tô com essa impasse no futuro. Pede ajuda, né? Isso é importante, porque muitas empresas acabam porque a pessoa não tem a idade de recorrer ao sucedido. Isso é muito importante. Sim. Bom, ô Lucas, me fala um pouco do processo antes de você chegar nessa fase agora que você está mergulhando mais. Já teve várias questões que aconteceram, né? Fala um pouco aí pro pessoal entender quanto que aconteceu antes dessa etapa que a gente está agora de você começar a mergulhar. Você teve cursos, faculdade, teve estágio de férias, né? Teve uma série de ações aí, né? Isso, como o Roberto disse, né? Eu acabei escolhendo fazer INSPER, fiz o curso de administração de empresas. E, cara, assim, é um curso bem amplo, mas o que eu sinto que me deu muita experiência dentro da faculdade é participar de entidades, né? Que é como chamam de organizações estudantis, que é como se fosse um grupo de alunos que vai tomando iniciativas para fazer alguns projetos. Então, dentro de lá, eu participei de duas. Uma chamava INSPER Asset Management, que ele simulava como se fosse uma asset management, então a gente fazia basicamente uma análise de uma empresa real, como se fosse voltada para o mercado financeiro, então fazer uma análise setorial,
uma análise qualitativa da empresa, observando dados financeiros e toda a parte estrutural, e junto com um possível valuation, baseado nos cenários, para ver se a gente achava que a empresa, todas as empresas listadas na bolsa, para saber se a empresa ia subir, se o preço da ação ia subir, descer ou se manter. Então, isso foi muito bom, que foi o meu primeiro contato, assim, com análise de empresa, um pouco, eu estava no primeiro, segundo semestre, então, análise de Excel, PowerPoint, então foi a parte inicial. Aí, posteriormente, eu participei da empresa júnior da faculdade, que eles simulam como se fosse uma empresa de consultoria júnior, não simulam, são uma empresa de consultoria júnior, tem CNPJ aberto e tudo, só que não é monetário, né? Então, eles cobram os valores pelos projetos, mas todo o valor arrecadado, ou o pessoal doa, ou usa para gasto interno. Então, dentro de lá, participei de projetos de diferentes escopos, então, desde análise mercadológica, plano operacional, plano estratégico de marketing, e além disso, plano financeiro. Então, foi muito bom que deu para ter esse olhar mais para uma empresa em si. Então, entender quais eram os principais problemas de uma empresa, como solucionar, enfim, como a gente conseguiria fazer o processo para conseguir solucionar esse problema. E dentro disso, eu também participei da parte comercial. Então, além de executar os projetos, eu também auxiliava em algumas vendas. Então, foi bom também para entender esse contato com o cliente no geral. E aí, posteriormente, durante o ciclo final da faculdade, acabei fazendo um intercâmbio também, que acho que agregou bastante. Fiquei 6 meses na Itália, então, assim, conhecer outra cultura, sair um pouco da zona de conforto, conhecer, fazer matérias internacionais, ver como que é a visão deles relacionada com o negócio, acho que agregou bastante. E, posteriormente, fiz o estágio, no qual eu fiquei num banco de investimento, na área de private bank, então cuidando da gestão de fortuna de famílias que têm muito dinheiro. Então foi muito bom para você ter esse contato com o cliente, saber quais são os possíveis investimentos alternativos além do empresarial. Então foi bom que deu uma visão muito ampla. Então, assim, eu acho que foi muito válido eu ter essas outras visões antes de entrar no negócio em si, além de ter outras perspectivas de vida, enfim, de enxergar como as outras pessoas veem o negócio, eu acho que agregou bastante nesse quesito. E paralelamente a tudo isso, você também tinha momentos na Valorize, né? Isso, e como o Roberto disse, todo mês, quando eu estava de férias, quando eu não estava tendo nada específico, eu vinha, ficava com ele, entendi um pouco, ficava um pouquinho na parte operacional. A gente começou um projeto até com o pessoal da VBMC, de eu ficar um pouquinho em cada área, era mais voltado para o papel, mas fiquei um pouquinho na parte comercial, um pouquinho na logística, um pouquinho na produção, só perto dos gestores, entendendo como era o passo a passo, e acho que me ajudou bastante, a, pelo menos, ter um overview geral da empresa em si. Legal. E, Roberto, o que você tem feito para não colocar o Lucas direto no topo? Como que você tem orientado ele para conhecer o chão de fábrica, operação, cliente, mercado, alguma coisa do financeiro? Como que você está conduzindo isso? Então, como a gente montou essa indústria de plástico, é um segmento novo nosso, e é onde está tendo o maior problema, eu já joguei ele logo no meio do furacão. Eu joguei ele no meio do furacão lá para ele fazer um X-tudo lá da indústria de plástico. Do papel, como ele já tem um conhecimento geral, não sei o quê, eu pego ele só uma vez por semana, dou uma rodada com ele no papel para ele dar uma olhada só. Mas eu coloquei lá para ele já tentar apagar o fogo lá para mim, porque lá é mais. É um começo que precisa ter um dono lá, entendeu? Como é que tá um gestor lá, um gerente, alguma coisa, o pessoal lá é muito difícil. Então, como tá um furacão lá, eu coloquei ele lá para ele começar lá a entender, ter presença dele lá, para o pessoal se amedrontar um pouco também, entendeu? E respeitar. E ele pegando logo no chão de fábrica. Então, ele está no chão de fábrica lá. Então, ele está lá na empilhadeira, está lá no chão, está tentando vender, está tentando comprar, está ajudando na produção, está ajudando na manutenção, está olhando um pouco de tudo, no geral, para poder ter a visão geral de tudo, para depois ele vir aqui para cima. Porque não adianta eu mandar ele vir mexer com papel, com plástico, com sucata, se o nosso problema está lá. Então, eu coloquei no meio do problema primeiro para ele me ajudar nesse problema aí, para depois vir assumir a parte geral aqui, entendeu? Sim. Lucas, no dia a dia, o que você tem mais acompanhado de perto aí hoje? Cara, acho que é como o Roberto disse, é produção, assim, ultimamente eu nem tô ficando, nem fico no escritório, fico 100% focado na produção, que é onde a gente entende que é nosso gargalo hoje, como é um maquinário que às vezes quebra muito, então a gente vê que o nosso principal problema está na produção. Então eu fico direto 100% lá, tentado focar para ver por que tá quebrando, por que não tá produzindo, o que aconteceu, e junto disso que o Roberto falou, tentando fazer, ajustar essa parte de compra, então de recebimento de carga, de venda, de mistura. Então, eu estou mais focado nessa parte fabril mesmo, que acho que é onde a gente enxerga nosso gargalo. Legal.
Qual foi a primeira coisa que você pensou assim, caramba, eu não imaginava que era assim? Você diz na fábrica? Tanto ou na fábrica, ou antes, nas reuniões, enfim. Acho a complexidade do processo, assim, parece que é fácil, mas você vê assim, é muito difícil, é muita quebra de máquina, é muito específico. Então, pelo menos eu assim achava que com uma base da faculdade eu conseguia chegar a entender muito, mas eu fiquei acho que umas 2 semanas para realmente entender como funcionava. Então, acho que a complexidade é o que a gente estava conversando. A faculdade dá uma base teórica muito boa, ensina um pouco de tudo, mas chega lá na prática, você entender, puta, ó, quebrou o motor da ventoinha, que não sei o quê. Se você não conhece, o cara parece estar falando grego para você, você tem que aceitar o que ele tá falando, mas depois você vai conhecendo mais, você vai, puta, por que quebrou? Quanto tempo vai ficar parado? Deixa eu entender o que que passou, foi material, passou ferro, não sei o quê. Então, acho que no começo você vem com, você bombardeia muita informação e você que acaba você não entendendo muito, mas ao longo do tempo você vai pegando e vai. E fora a complexidade de todo o processo, acho, logística, como você conseguir mapear todos os caminhões que vão fazer coleta junto com os caminhões que vão entregar para você ter, economizar no custo do frete. Então, assim, eu acho que é um pensamento complexo muito grande para você tocar uma empresa assim que nem o Roberto faz. E teve alguma coisa que te deu um frio na barriga até hoje, desde o início até hoje, que te deu um frio na barriga, assim, no sentido, putz, agora é comigo o negócio. Ah, produção, cara. Produção num hino, o Roberto cobrando. Toda segunda a gente tem a reunião semanal, né? E, enfim, toda semana ele batendo, batendo, porque não tá indo. E isso que acho que amedronta eu e todo o pessoal que tá aqui até hoje. Que não tá indo, a gente tá tentando. Estamos mudando os métodos, vamos dar turno, estamos tentando fazer todos os processos para fazer rodar, mas isso que tá tirando a noite de sono, assim, é a produção que não tá batendo a meta que foi estipulada Ainda, né? Ainda. ainda. É. O Roberto, uma pergunta que pode ajudar quem está assistindo a gente, né? Como que você conduz o Lucas Cobra sem que ele desanime, sem passar a mão na cabeça, e ao mesmo tempo sem passar a mão na cabeça, né? Cobrar por meta, por entrega, por postura, né? Como que você tem dado feedback para ele das coisas que você vê que são importantes, que de repente precisa alterar algum comportamento? Ah, isso aí foi uma base desde criança, viu, Rodrigo? Então, isso aí foi uma coisa que a gente fez lá atrás, né, meu? Então, ele sempre foi comigo nos campos de futebol, entendeu? Para entender a humildade. Começa lá atrás, de ajudar o próximo, entendeu? Então, a gente sempre comprava comida a mais para sobrar e vamos ajudar um pobrinho na rua. Sempre foi nas nossas entidades, sempre foi jogar bola comigo. Então, nessa base aí que você vai dando uma base para ele lá de atrás. Aí quando chega aqui, ele sempre te acompanhando do jeito que você é, do jeito que você trata as pessoas, isso daí vai fazendo. Aí quando chegou aqui, fica fácil você coordenar, né? Ó, filho, tem que ser assim, tem que ser assado, assim, tem que tratar as pessoas, ó, não sei o quê. Pelo contrário, até ele de vez em quando me chama a atenção de alguma coisa que eu esqueço de fazer ou de falar, entendeu? Então Sim. isso daí é uma base que você faz lá atrás, cara. Não adianta você passar a mão na cabeça do filho a vida inteira e depois, quando tá com 21, 23 anos, querer que ele mude totalmente. Então, essa base lá atrás é que fez ele ser o que é hoje, entendeu? Independente de tudo, porque é o que eu falo para ele, você, mano, pra você ter equipe na mão, cara, você tem que ser humilde com eles, tratar bem e dar condições, entendeu? Porque toda reunião que eu vou de empresários, cara, não, que os peões não sei o quê, que os peões têm não sei quantos direitos, que tem que pagar direito disso, que tem que pagar não sei o que daquilo. Eu, pelo contrário, cara, eu tenho que dar mesmo. A nossa empresa aqui é que nem multinacional, velho. É convênio médico para não ficar no hospital zoado, é convênio dentista, é seguro de vida. Você pensa na família do cara, empresa de reciclagem, mano, entendeu? Mas aí você tem a equipe na mão. Então você dá condições para os caras, para eles, né? Então, quando ele chega, na humildade, sabe conversar com o cara, traz a equipe para sua mão, trazer os caras para você poder conseguir as coisas. Que senão, mano, já é difícil. Se você não tem os caras do seu lado, não tem o time do seu lado, é mais difícil ainda, mano. Então é isso que eu sempre passei para ele, cara. Você tem que dar condição para os caras para você poder cobrar. Agora, você não dá uniforme, não dá comida, não dá condição e quer cobrar os caras, vai virar uma merda. Então você tem que trabalhar para ter condição de você pagar isso daí para os caras, mas senão não vira. Você acha que precisa acontecer, né? Para você pensar assim, não, agora eu confio no Lucas e eu posso realmente transitar essa parte para ele tocar sozinho. O que você acha que precisa acontecer?
Ah, precisa acontecer muita coisa ainda, né, cara? Então precisa ele tem que pegar devagarzinho as coisas, departamento por departamento, conhecer área por área, entendeu? Trabalhar um pouquinho em cada área. Depois que ele trabalhar no plástico lá, sobe pro papel, fica aquele papel em todas as áreas, depois fica na sucata, depois fica na gestão, e vai soltando devagarzinho, entendeu? Sim, Então, olha, o plástico vai ser uma puta experiência, porque o plástico é o nosso futuro aqui, a gente pensa, né? De, de que é infinito. Foi o que eu falei para ele, o plástico é infinito. Tem como crescer, é muito grande para você crescer. Então, foca nisso aqui, que é o mais importante para nós. A gente está tendo uma dificuldade, então vai ser uma faculdade para ele essa fábrica, né? Então não adianta eu jogar tudo para ele agora. Ah, vem para o plástico, vem para o papel agora, amanhã vamos para a sucata. Aí ele vai ficar perdido. Então ele vai focar só lá, entendeu? Junto com vocês, com a consultoria, que está ajudando ele lá também na questão de treinamento, na questão das reuniões com os líderes, na reunião com o pessoal. Então é consultoria junto com ele, junto com a fábrica, ele focado só lá, só lá, só lá. E aí ele participa das nossas reuniões só de comitê, para não ficar atrapalhando muito a cabeça, senão vai ficar louco antes de começar. Então aí ele tá pegando gosto, entendeu? Não? Porque aí ele tá sim. com essa responsabilidade, vai fazer acontecer, vai fazer da produção, porque a gente lá, o problema é a produção. O material tem comprado e tá tudo vendido. O mês inteiro tá vendido já, entendeu? Então o problema é a produção. Então vamos focar na produção, ver o que tem que fazer, diminuir custo. E aí ele tá focado nisso daí lá, porque aí me tira um peso das costas, não precisa ficar lá toda hora. Então isso Sim. daí vai ser bom, assim, é uma faculdade para ele, lá é uma faculdade. É uma empresa lá para ele estar tocando junto com a consultoria e junto com eu por trás ali, entendeu? E da sua parte, Lucas, o que te ajuda a ganhar respeito mais rápido, a assumir mais rápido as responsabilidades? Qual que é a sua percepção sobre isso? Cara, eu acho que é muito o que o Beto falou, é o dia a dia. É você tá 100% presente lá. Então, não adianta, você não vai ganhar o respeito da pessoa que tá todo dia lá se você ir 3 vezes por semana, ficar 3 horas e ir embora. Então, você tem que vestir a camisa realmente e estar presente lá. E acho que é você conhecer de cabo a rabo. Então, assim como o Beto conhece de cabo a rabo do papel, do papelão, da sucata, a minha ideia é ser assim no futuro do plástico. Então, um cara conversar com você, você conseguir conversar de igual para igual. Um cara que já está há 30 anos no ramo, do cara da manutenção falar uma coisa para você, você só não aceitar porque você não sabe o que que é, se é verdade ou não. Então, acho que além de você estar no dia a dia, você conhecer sobre tanta máquina, sobre o produto, sobre o setor, que acho que vai te dar um repertório, uma base para você conseguir conversar de igual para igual com qualquer um. Então, acho que seria a junção desses dois fatores. Legal. A gente sempre coloca algumas questões nos processos de sucessão que a gente apoia, né? Tem algumas coisas importantes que o fundador precisa fazer para facilitar esse processo de sucessão. Uma é sempre estar atento a explicar o porquê das coisas, por que que precisa funcionar assim, para realmente o herdeiro ali, o filho ou a filha, enfim, saber o porquê das coisas. A outra coisa é abrir os números, né? A pessoa precisa entender os números da empresa, apresentar as pessoas-chave, precisa ter relação com essas pessoas-chave da empresa, deixar a pessoa errar algumas coisas pequenas, porque é importante através do erro é que a pessoa aprende e ele tem que errar o que pode errar, as coisas que ele não pode errar, que é mais difícil. Ele tem que ter o apoio ali, mas o erro é uma experiência importante e colocar sempre a regra clara, né? As regras do jogo tem que estar bem clara. O que que você acha, Roberto, que desses pontos aí são coisas importantes que você tem feito? Então, depois que ele entrou aqui para dentro da empresa, aí sim, ele começou a participar da reunião do DRE, para saber os números da empresa, para saber como que é, a parte jurídica, a parte financeira, a parte contábil. Então, dessas reuniões ele está participando. Reunião de comitê, né, que é final do mês. E ele tem toda a liberdade e toda respeito com todos os gerentes aqui de todas as áreas, da sucata, do papel, do papelão, de Campinas, do Espírito Santo, daquele plástico. Não é tipo uma competição, chegou o Lucas, vai tomar meu lugar, chegou o Lucas, vai me mandar embora. Pelo contrário, pô, o Lucas veio para somar, e aí, Lucas, não sei o quê, aí, Lucas, não sei o quê. E ele também com a humildade dele, cara. Então, isso aí foi a coisa mais simples que teve. É o que eu digo para vocês, é a base. Então, lá atrás, vem a base, trazendo nas férias, participando das festas, participando das humildades, até as festas beneficentes, que todos os gerentes participam com a família deles, eu venho com a minha família também, que a gente faz bastante festa beneficente. Então, isso une muito a equipe, né? Tanto os gestores, como os funcionários, quanto a família. Então, esse respeito veio lá de trás.
E ele também chegou na humildade, sem querer pisar em ninguém, só pedindo informação, só isso. Então, isso aí foi muito fácil, né, para ele. E aí, a gente abrindo os números para ele agora, é bom que ele tá enxergando, fala, virando, vamos alcançar a meta, pô, tem que alcançar a meta, ó, esse mês estamos faturando tanto, semanalmente, ó, essa semana tá assim, essa semana tá assado, e aí, pô, cadê a produção, cadê isso, não sei o quê, senão não chega no número, senão isso. Então, ele tá acompanhando a pressão, entendeu? Então, ele tá vendo qual que é a pressão. Aí, ele tá entendendo qual é a pressão do pai, mano. Aí, ele chega na mãe dele e ela falou, o pai é louco, o pai é louco. Não sei se, não sei se eu vou aguentar, não. O pai não tem nem computador, mano. E o bicho aguenta tudo na cabeça. Ô, Lucas, antes de a gente pedir uma mensagem final para vocês, né, para a gente deixar aí para o pessoal que nos assiste, tal, empresário, ou algum herdeiro que esteja nesse processo aí, prestes a entrar num processo de sucessão ou no meio de um processo de sucessão, tem alguma questão que eu não te perguntei, não perguntei para vocês que você queria deixar registrado aí sobre esse processo, ou não? Cara, acho que não, Rodrigo. Acho que todos os pontos importantes foram abordados. E é muito, acho que isso que o Roberto falou, é um processo, né? Então, acho que até um negócio que a gente comentou que é muito importante, que é o Roberto acabou de falar, que não adianta querer fazer uma sessão do dia para a noite. Então, Sim, é um processo que tem que ser trabalhado desde que, mesmo que o sucessor não tenha nem previsão de querer assumir, não esteja nem cursando algum curso ou fazendo algo importante, algo começa dentro de casa e vai escalando cada vez mais. sim. Eu queria te pedir uma mensagem final aí para você deixar algumas recomendações, algumas dicas, alguma coisa que você vivenciou, está vivendo sobre esse processo de sucessão, para a gente deixar registrado. Qual que seria a sua mensagem aí de dicas, orientações, enfim? Cara, se pudesse dar uma dica assim para qualquer pessoa que vai passar por um processo, é para sempre ouvir o seu pai, sua mãe, enfim, porque querendo ou não, ele não chegou no lugar que ele está à toa. Então, tudo que você pensa que às vezes você acha que você sabe mais que ele, enfim, você até pode saber de uns pontos, mas ele chegou ali não é à toa. Então, se eu fosse dar essa dica pro pessoal, seria para todo mundo ter calma no processo. Às vezes é algo que vai ser difícil tanto para um quanto para outro. Então é um processo que não é fácil, vai ser algo duradouro. E se eu fosse dar uma dica, seria para todo mundo fazer, porque realmente é algo importante. É assim, é muito legal você, pô, trabalhar com o seu pai, com sua mãe, com um parente seu. Não é fácil, às vezes é difícil separar, você tá num jantar com a família, você às vezes vai falar de negócio, mas querendo ou não, é excelente, porque só de você ver seu pai todo dia, tá sempre junto, tá trabalhando, tá discutindo, tá comemorando. Eu acho que é algo que não tem preço e se eu pudesse, falaria para todo mundo seguir esse caminho que no final é gratificante. É difícil, mas no final é gratificante. Muito bom. E você, Roberto, qual que é a recomendação, a mensagem que você deixa aí para quem está vivenciando isso? Então, a mensagem que eu deixo é a seguinte, que eu sempre falei desde o começo. Aqui vai sempre da base, né? Então, você tem que educar seus filhos sempre do começo, dar exemplo, e ser a base do que acontece, né? A nossa empresa é uma empresa de Deus, né? Porque é o que eu falo aqui. A gente cresceu aqui, não tenho muito estudo, não tenho muito. Foi na raça mesmo, né? A gente começou com uma perua aí, pegando lixo na rua e foi indo. Mas o segredo, eu acho que do sucesso meu, maior meu mesmo é o dízimo, cara. Eu falo para vocês, o dízimo é o segredo de tudo. Se você for forte no dízimo e arrisca, porque Deus quer usar você como ferramenta. Então ele quer chegar onde ele quer que você vai chegar lá, sua mão vai chegar naquela pessoa, é você que vai chegar. Então ele vai te usar para chegar lá onde ele quer que chegue. Então ele vai te usar para onde ele quer que chegue. Só que muitas pessoas não dão a visão para isso. Eu acho que o maior sucesso da empresa foi o dízimo aqui. E eu, cada vez, quanto mais ganho, mais eu ajudo. Então, aqui a nossa empresa é focada nisso. E acho que o segredo do sucesso da empresa foi esse. Outro segredo também do sucesso, que foi bastante aqui, foi questão da consultoria. Muitas pessoas, cara, tem amigos meus, até que eu dei dica depois, mudaram a concepção. Muitas empresas dizem, vou contratar um diretor, vou contratar isso, vou contratar aquilo, um CEO, um diretor. Nessa de contratar um diretor, cara, um diretor, é uma pessoa só. O custo que ele vai ter com o diretor, se ele contrata uma consultoria, que nem foi o nosso caso, a consultoria vem com várias mãos, né? Então ele vem com uma mão daqui, uma mão dali, vem um do RH, vem outro do DP, vem outro ajudando no financeiro, vem outro ajudando no operacional, outro na logística. Então eles vêm com uma equipe que são 4, 5 pessoas pensando
no começo, depois ficar 2, 3 online, e com o gestor vindo 2 vezes, 3 vezes, te ajudando a organizar a empresa, onde um diretor sozinho não vai conseguir fazer. Entendeu? É uma visão só, uma pessoa só. Então, a nossa opção foi essa. A gente não tem diretor aqui na empresa. O diretor sou eu, sou o CEO, sou o diretor. E eu tenho gestores em cada área. Pelo que a gente fatura e pelo que a gente produz aqui, era para ter um diretor financeiro, era para ter um diretor operacional, era para ter um diretor comercial, era para ter um diretor disso, diretor daquilo. E pelo contrário, a gente não tem. A gente tem um gestor, que é um tipo um gerente em cada área, e a consultoria que ajuda a gente a tocar todo o processo, todo o grupo. São 6, 7 empresas, entendeu? Então, eu dou a dica de uma consultoria. Pega a VBMC aí, faz um teste 3 meses, para vocês verem que é outra coisa, mano. Eu vou nessa visão. Amigos meus que contrataram o diretor, eles dispensaram, porque o diretor, o que acontece? Depois tem que mandar embora, aí tem todo que ele tem que receber, mais os benefícios, não sei o quê, fica bem mais caro que uma consultoria que vem 4 pessoas. É melhor você pagar para 4 que pagar para um, que tem experiência em uma área só. A consultoria vem com experiência em todas as áreas. Então, eu daria essa dica aí. Essas 2 dicas, mano. Legal. Bom, eu agradeço. Quem ouve parece até que foi combinado, mas não foi nada combinado. Foi nada combinado. Mas, enfim, bom, muito legal, Lucas, Roberto, muito bom vocês terem participado. Vocês deixaram aí muitos insights valiosos, uma aula aí praticamente que a gente teve de coisas práticas mesmo do dia a dia. Não sei se o Antônio tem mais alguma questão para colocar. Essas palavras finais do Lucas aí, eu fiquei bastante feliz de ouvir isso, porque é o que a gente não ouve muito nas empresas que a gente passou com sucessão, de querer esquecer que o pai estava lá, praticamente, entendeu? E não ouvir. E você está totalmente oposto pelo caminho certo. Tem que ouvir mesmo e seguir e fazer crescer o que ele vai deixar para você. É isso aí. E aí, é que eu sempre passei também. É empresa rica e pessoa física pobre. Eu sempre passei para eles. É empresa, mano. É sempre focar na empresa. Se ele vir com uma ideia boa que vai dar dinheiro para a empresa, eu corto na hora. Eu falo, não, tem que fazer. Então, por enquanto, está dando resultado, velho. Chega no final do ano, nós trocamos ideia. Fala, e aí, o que vocês estão achando? Vocês têm que. Não é porque eu sou o dono, que eu sou o CEO, que tem que ficar aqui eternamente. Tem que ver. Se não estiver rendendo, não estiver dando certo, não estiver dando as coisas, tem que mudar, mano. Ou traz um cara de fora, ou pega alguém da empresa, entendeu? Não. Eu sou bem prático para isso. É a empresa que tem que viver, é a empresa que tem que dar lucro. Você vive do lucro da empresa, cara. Agora ficar afundando a empresa, para mim, não vira, não. Bom, legal, muito bom. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aí, inscreva-se no nosso canal do YouTube. A gente tem também uma plataforma, a VBM College, que é uma plataforma de capacitação de gestor, de líder, de empresário. E esses podcasts também são publicados lá, vbmcollege.com.br. É legal as pessoas utilizarem, são conteúdos que a gente vai criando, treinamentos, ferramentas de IA, diagnósticos de perfil pessoal, diagnósticos, check-ups de maturidade de gestão, uma série de e-books, conteúdos que a gente disponibiliza gratuitamente para quem está interessado em se desenvolver em gestão. Então, mais uma vez, obrigado, Lucas, Roberto, aí, pela participação, pelas palavras, e muito legal. Obrigado aí. Obrigado pela Obrigado, oportunidade, Rodrigo. Nós Rodrigo. que pá, mano. Até o próximo Antônio. VBMcast aí, um abraço. Um abraço.